Oi, gente! Tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Tamires Maia, eu sou profissional de cabelos naturais, terapeuta capilar, e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre depressão. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este canal, sinta-se à vontade. Normalmente nós falamos de cabelo 99% do tempo por aqui, mas de vez em quando eu gosto de abrir o meu coração e conversar um pouquinho sobre outras questões. Afinal de contas, como influenciadora digital, que também sou, acho que posso ajudar vocês um pouquinho com as questões da vida quando acontecem comigo, dando meu testemunho, meu relato para vocês. Então pega sua pipoquinha, senta aqui, assiste esse vídeo. Talvez junto com esse vídeo você possa se identificar e buscar ajuda, assim como eu busquei. Bom, pessoal, só para contextualizar, quem é novo por aqui, né? Muita gente não conhece toda a minha história, não viu os outros vídeos mais antigos do canal. Com 23 anos, eu recebi o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG, como a maioria das pessoas conhecem. E desde então, desde os 23 anos, eu faço terapia. Hoje eu tenho 31 anos, tá? Então são 8 anos de estrada junto com a terapia e momentos de altos e baixos na minha vida. Antes de eu ser diagnosticada, eu já apresentava sinais e características de transtorno de ansiedade desde os 16 anos de idade, e eu só fui entender isso quando eu fui buscar ajuda, porque se tornou algo muito constante, frequente na minha vida. E na época, a psicóloga que eu me tratava comentou comigo sobre o transtorno depressivo ansioso, né? Que muitas pessoas com ansiedade acabam desenvolvendo. E na época eu não tinha a parte depressiva, eu tinha somente a parte ansiosa. Porém, a terapia durante todos esses anos me fez ter um autoconhecimento sobre o meu corpo, sobre a minha mente, sobre o meu tratamento e como o meu corpo e a minha cabeça respondiam às coisas que eu vivenciei, ok? Então, eu já tinha uma sensibilidade de entender quando eu não estava bem ou quando estava acontecendo algo muito diferente dentro do próprio transtorno de ansiedade. Como, por exemplo, já tive episódios dentro do transtorno de ansiedade que iam para além essa coisa do taquicardia, de se sentir sufocada, de se sentir muito agitada, passar mal realmente. Já tive síndrome do pânico, por exemplo, que é quando você tem pânico de lugares fechados com muita gente ou até lugares abertos com muita gente também. Então eu já tive essa característica do transtorno de ansiedade, passei por ela. Às vezes ela aparece, mas hoje com muito menos frequência, depende muito. E eu também já tive paranoia, tá? E o que é essa paranoia? É tipo medo de coisas que seriam muito difíceis de acontecer. Medo de alguém invadir a sua casa, medo de ter alguém na sua casa sem você saber, enfim, começar a ter medo das pessoas morrerem, coisas do tipo. Eu também já tive essas características e tratei na terapia dessas características. Bom, esse é o cenário aí que vocês precisam entender do meu transtorno de ansiedade. E eu nunca havia recorrido à medicação, tá? Eu nunca havia precisado de um tratamento medicamentoso. A terapia sempre supriu para que eu conseguisse entender os momentos de pico da ansiedade, conseguisse sair deles da melhor forma possível, com os exercícios, com a autoanálise também, ok? Acontece que 2021 foi um ano muito difícil, né, gente? A gente entrou em pandemia em 2020, no começo de 2020. Nós ficamos praticamente 2 anos em pandemia, quase 2 anos em pandemia. 2021 foi um ano que a gente estava retomando aí as nossas atividades
E eu acho que como mecanismo de defesa, entre 2020 e 2021 eu trabalhei muito, né? Eu procurei ocupar minha cabeça com muita coisa, muita coisa, para tentar não pensar realmente. E tem uma parte em mim que eu trato sempre isso na terapia, que é a parte financeira, que pesa muito no meu emocional. Bom, eu não sou rica, né, gente? Então, eu sou o que as pessoas chamam de pobre premium. Eu sou a pessoa que, graças a Deus, hoje consegue ganhar um pouco melhor, mas eu não consigo me sustentar se eu não trabalhar. Eu preciso do meu trabalho. E, enfim, por conta do meu histórico de vida, eu e minha família, nós passamos por muitos apertos a vida inteira. Graças a Deus eu nunca passei fome, mas eu passei por apertos. Eu sempre tive muito medo de não ter. Eu sempre tive muito medo de faltar pro básico, de faltar pra comida, de faltar pra pagar as contas, pra me manter. Mesmo sabendo que eu tenho a minha família, que qualquer coisa eu posso recorrer, eu tenho muito esse medo. E na pandemia, esse medo triplicou. Então eu trabalhei muito durante a pandemia. E eu acredito que isso não me fez bem, tá? Só que eu só percebi isso tarde demais. Além disso, durante a pandemia foi um período em que eu e a minha família vivenciamos ali muito mais intensamente a doença do meu avô, que foi o Alzheimer, e mexeu muito com todo mundo, né? Mexeu muito com a minha mãe, com meu tio, com meu pai, comigo. A gente ficou ali muito envolvido e vendo a doença definhar ele cada vez mais, até que ano passado, em dezembro do ano passado, o meu avô faleceu. Uma semana depois que o meu avô faleceu, eu tive uma crise de candidíase muito forte, inclusive eu já falei aqui no canal sobre isso. E eu tive essa crise de candidíase que virou uma candidíase de repetição, e eu ainda estou em tratamento, já faz quase um ano. Eu tô gravando esse vídeo para vocês terem uma ideia no dia 2 de novembro, hoje é feriado, mas esse vídeo só vai ao ar em dezembro, tá? Então em dezembro, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter um ano que eu estou com a candidíase de repetição. E então foram duas coisas que me desestabilizaram muito, eu fiquei muito mal, enfim, gente, a candidíase ela é extremamente incômoda, para trabalhar em pé de calça é ruim, você não consegue ir pra praia, piscina, momentos de lazer, você tá o tempo todo desconfortável, até para ter relações sexuais é impossível. Enfim, mexe com a nossa vida de todas as formas. E ao mesmo tempo, eu estou tentando engravidar desde agosto do ano passado. Ou seja, né, como que você consegue fazer isso? Estando em uma crise de candidíase de repetição intensa. E aí é que as coisas não param por aí, né, gente? Eu tô contando essa história para vocês entenderem até onde eu quero chegar. Em maio desse ano, meu pai infartou, né? Basicamente 6 meses depois que o meu avô faleceu. E o infarto do meu pai mexeu muito comigo, porque eu fiquei desesperada, com medo de perder mais uma pessoa da minha família, né? De ter mais essa perda. E foi aí que eu percebi que as coisas foram cada vez mais ladeira abaixo. Eu percebi que, com o tempo, eu fui me afastando de tudo, assim, não conseguia mais ter vida social, não conseguia mais prestar atenção bem nas coisas. Eu já tinha notado esses sintomas há um tempo, mas eu percebi que eles se intensificaram. Pra vocês entenderem que não foi do dia pra noite, tá? Eu entendi essa intensificação e fiquei em estado de alerta. Mas basicamente as coisas que eu sentia era uma falta de atenção muito grande. Se eu estivesse numa roda de conversa, a minha mente não tava ali. Eu começava a divagar e eu não queria estar ali, eu queria voltar pra casa. Eu comecei a dormir muito. Qualquer coisinha me deixava extremamente sensível, eu tinha crises de choro. Não tinha vontade, disposição para fazer nada que fosse de diversão ou entretenimento para minha vida. A única coisa que me dava ainda um pouco de prazer
era o trabalho, né? Ver meus clientes felizes e estar no salão. Ainda teve um salão, né? Que a gente lançou no ano passado, que foi uma responsabilidade enorme para mim. E a cada mês que a gravidez não acontecia, eu ficava mais para baixo ainda. Junto com todos esses sintomas, eu também comecei a comer mais, né? Até por conta da ansiedade. Eu parei de me cuidar, não tinha mais vontade de ir pra academia, não tinha mais vontade de fazer minha dieta, não tinha mais vontade de fazer nada, era só um cansaço extremo e absoluto. Eu tava sempre muito cansada, sempre com muito sono, sempre com a cabeça viajando, sempre com lapsos de esquecimento. E me sentindo muito angustiada, às vezes sem motivo aparente. E eu não sabia mais o que fazer, eu tava me sentindo completamente perdida. Tinha semanas que eu tava ok e tinham várias semanas que eu tava muito mal, né? Eu tinha uns altos e baixos. Quem me acompanha na rede social vizinha percebeu que eu parei de aparecer muito nos stories, eu não tava conseguindo, Story é muito vida real, né? Você precisa tá ali, botar sua cara o tempo todo, o dia inteiro. E eu não conseguia, gente. Eu simplesmente não conseguia abrir a câmera e me sentir confortável. E eu entrava na internet, eu só via desgraça, eu só via notícia ruim. Os instas de fofoca postando coisas de pessoas. E quando começou o reality show, então eu fiquei ainda pior, porque foi só coisa ruim que eu via na internet. Eleição veio e mais coisa ruim. E eu fui ficando muito pra baixo, isso foi acabando comigo, sabe? Tudo, absolutamente tudo me atingia de uma forma muito negativa. E ao mesmo tempo, o que tá acontecendo também é o Alzheimer da minha avó. Minha avó também desenvolveu, né? E ela meio que segue ali os mesmos passos que o meu avô seguiu. E, enfim, vocês já sabem, né, que como isso afeta a vida da gente. E aí, que percebendo como eu estava, eu decidi conversar com a minha psicóloga, né? Explicar pra ela como que tava realmente, assim, o meu sentimento. Porque quando eu fazia terapia, eu focava muito no atual, né? O que aconteceu essa semana que me deixou ansiosa. Mas eu não chegava a comentar com ela sobre esses comportamentos esquisitos que eu tava tendo. Nunca dava tempo de falar na terapia. E aí, quando eu conversei com ela, ela falou: olha, Tami, essas características que você tá me dando são características de depressão. E eu vou te encaminhar para um psiquiatra, porque para ter o diagnóstico você precisa de um psiquiatra, né? E de repente entrar com uma medicação para você melhorar. Eu nunca fui a ver essa medicação, gente, nunca. Na verdade, não posso falar nunca, né? Antigamente a gente tinha aquele preconceito. Mas desde que eu comecei a me tratar da ansiedade, esse preconceito meio que caiu por terra. E eu já tinha em mente que o momento que a minha psicóloga virasse pra mim e falasse: olha, vai a um psiquiatra pra você ser medicada, eu ia entender e aceitar, tá? Então eu não tenho nenhum tipo de preconceito ou medo da medicação. Eu acredito que ela vem para ajudar a gente precisa encarar as questões de saúde mental com seriedade. Muitas pessoas cometem suicídio porque são pré-julgadas, porque são criticadas ou porque são recheadas de preconceito que as pessoas colocam na gente. Então eu acho importante a gente ter esse acompanhamento, a gente procurar ajuda quando precisa, até porque os tratamentos não são para a vida inteira. Da mesma forma que as pessoas tratam o câncer, tratam a candidíase de repetição, como eu venho tratando, a gente precisa tratar as questões de saúde mental também, né? E a depressão, ela não é só uma doença mental, ela também é uma doença química. Então, às vezes, pode ser uma causa hormonal, alguma coisa no seu corpo que não está sendo produzida da forma correta e você está entrando em estado depressivo. Enfim, então eu fui para psiquiatra em outubro, no começo de outubro. Hoje fazem 30 dias que eu estou fazendo tratamento com medicamento. E sim, eu fui diagnosticada com depressão. O meu grau de depressão é leve. Graças a Deus eu identifiquei
logo no começo, logo quando eu percebi que as coisas estavam saindo dos trilhos de uma forma que eu nunca tinha vivenciado, experimentado. E eu acho que isso foi extremamente importante. Eu tenho certeza absoluta que sem a terapia eu não teria esse autoconhecimento de entender quando eu ia precisar de uma ajuda medicamentosa, de um outro profissional para me auxiliar. Então acho que a terapia foi fundamental. Eu ter o meu autoconhecimento, saber como eu sou e quando o que eu sou não está mais sendo dessa forma, para que eu pudesse pedir ajuda. Então acho que isso foi extremamente importante. E hoje, depois de 30 dias de medicação, eu começo aí a ver os benefícios da medicação. Graças a Deus eu não tive muita reação, a única coisa que eu senti nos primeiros dias, mas foi assim, sei lá, 2, 3 dias, muito sono e um pouco de falta de vontade de comer. Eu não sentia muita vontade de comer, fiquei um pouco sem apetite. Mas isso não durou nem uma semana. Consegui ajustar o horário, consegui ajustar certinho dentro da minha rotina e estou vivendo normalmente com a medicação. Hoje foi um dia que eu acordei muito bem, muito feliz, muito animada. Já tem alguns dias que eu venho me sentindo assim, então eu queria realmente esperar a medicação começar a me trazer benefícios para eu começar a contar para vocês. Então não foi do dia pra noite, não foi, comecei a tomar medicação e amanhã tô bem. Não, isso demora. Você vai se sentindo bem gradativamente. E eu conversei com outras pessoas que também fizeram tratamentos como o meu, e às vezes com até outros tipos de medicamento, que se sentiram da mesma forma. E eu queria muito compartilhar isso aqui com vocês. Eu esperei bastante tempo para compartilhar, porque primeiro eu gosto de vivenciar as coisas para depois trazer o meu relato aqui para vocês, né? E eu acho que esse relato pode ajudar muita gente que de repente está passando pelas mesmas questões que eu e não entendeu que isso não é normal. Não é normal você se sentir assim, você pode pedir ajuda e você pode fazer um tratamento. É muito importante que você mantenha o tratamento com acompanhamento psiquiátrico, respeite o tempo do tratamento para que você não fique viciada no seu medicamento, né, dependente dele. Até porque quando o medicamento é pausado, quando você remove ele da sua rotina, isso é feito de forma gradual também, existe um desmame, de acordo com o que a minha psicóloga me explicou, para que seu corpo não sinta um impacto muito intenso da remoção do medicamento, tá? E é isso que eu queria contar pra vocês, é isso que tá rolando por aqui, gente. Eu me sinto até um pouco mais leve sobre a questão da gravidez, que é algo que tem me preocupado bastante. Já faz mais de um ano que a gente tá tentando e eu também tô em tratamento pra isso, né? Eu tô fazendo acompanhamentos, fazendo exames, vendo tudo que precisa ser resolvido. E nesse assunto eu não quero entrar por enquanto. Primeiro, mais uma vez, é o que eu falei pra vocês, eu quero vivenciar, eu quero viver esse momento pra depois poder trazer o meu testemunho aqui pra vocês, mas eu acho que a questão da gravidez foi algo que pegou muito pra mim, assim, e a minha saúde mental acredito que tem atrapalhado bastante o nosso processo, porque, enfim, a gente sabe, né, que com ansiedade, com depressão, o nosso corpo, ele vira uma bagunça e a gente realmente não consegue. E é isso, gente. Eu achei importante fazer esse vídeo pra vocês, como eu disse antes, porque mais pessoas podem se identificar com os mesmos sintomas que eu tive. A nossa vida tá um turbilhão de acontecimentos e tem muita desgraça acontecendo. Por mais que a gente tente se manter alheio, é praticamente impossível, porque a gente está vivendo todo mundo no mesmo país. Então, basicamente, a gente precisa realmente se cuidar. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental, a gente precisa focar nisso pra gente ficar bem, pra gente conseguir fazer nossas coisas, realizar nossos sonhos, batalhar por um futuro melhor. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo, que esse vídeo ajude vocês. Que você possa procurar ajuda. Se você não tem um plano de saúde, se você não tem dinheiro para isso, procure universidades, profissionais que fazem atendimento social, às vezes é bem baratinho. Procura pelo SUS também, pelas clínicas da família, que talvez vocês consigam esse acompanhamento e até as medicações de forma gratuita, tá? Não deixem a saúde mental de vocês de lado e não deixem de priorizar a saúde mental de vocês, porque ninguém tá te cobrando nada. Porque, no final das contas, é você
com você mesmo e a sua cabeça na hora que você deita no travesseiro e não consegue dormir, tá bom? É isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se cuidem!